Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor, obrigada por esta manhã, já logo cedo contigo, Senhor, que alegria, não me deixe perder nenhuma oportunidade de estar contigo nas primeiras horas do meu dia. A primeira fatia do meu bolo, que é o presente deste dia, que seja para o Senhor, que seja para te louvar e te glorificar. Amém. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que alegria. É mais uma manhã que temos a chance de nos entregarmos a Deus. A leitura orante de hoje vai tratar das leituras que a igreja nos traz, com uma pequena reflexão sobre as três leituras, né? A primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. A primeira leitura que a igreja nos propõe hoje está em Romanos 1, do 1 ao 7. O Salmo é o Salmo 97, entre parênteses 98, já bem conhecido nosso. E o Evangelho é o de Lucas 11, do 29 ao 32. E eu quero fazer um convite muito especial que eu fiz algumas vezes nesse fim de semana. Já agradecer àqueles que me ouviram neste sábado. As leituras, elas precisam ser feitas. Então, o convite é: busque a Deus, fazendo as leituras da palavra que a igreja nos sugere. Com isso, nós vamos nos aprofundar essa semana. Com certeza trataremos da carta aos Romanos. Deixe-me ver. Sim, continuamos na carta aos Romanos. Olha a oportunidade que você tem de aprofundar na carta aos Romanos. Por exemplo, no Evangelho, conhecer melhor os Salmos, buscar uma explicação, uma reflexão e principalmente pedir ao Espírito Santo que te toque com essa leitura. Espírito Santo, o que eu preciso hoje? E se for possível, me deixe falar sobre o que o Senhor, com tanto amor, me revelou. Esse é um caminho para chegarmos mais perto de Deus. E o Senhor nos traz aqui, o Espírito Santo nos traz sobre essas leituras. O que ele nos traz sobre essas leituras? Somos chamados a sermos santos. Somos chamados a sermos santos. O mundo quer nos convencer de que não podemos. Somos pecadores, somos. Mas não na essência da nossa criação. Somos pecadores pela entrada do pecado na nossa vida. Mas a nossa essência é de santidade. E é ela que nós devemos buscar nesse dia. E em toda a nossa vida. É ela que vai nos levar para perto de Cristo. Na primeira leitura, São Paulo, ele vai falar aos romanos. Aqui, olha, para você ver, foi dedicado a este dia apenas a saudação de Paulo. Apenas a saudação. A carta de São Paulo foi escrita no ano, mais ou menos, o ano 57 depois de Cristo. Gente, menos de 30 anos depois da ascensão de Jesus. É muito perto. Embora Paulo não tenha tido esse encontro com Jesus encarnado, Paulo vive Jesus ressuscitado. E aí, então, ele nos relata de forma muito genuína esses primeiros anos. Então, nessa saudação aos romanos, né, aqui já apontando Roma como a vocação do nosso centro de fé. Olha que interessante, né? São Paulo nos apontando Roma como centro da fé. Então, nessa carta, ele inicia com uma apresentação, ele se apresenta, e é muito bonito porque ele se apresenta como o apóstolo que Deus escolheu. Ele não estava dentre os 12 escolhido por Jesus, mas ele foi o apóstolo que Deus escolheu. Acolhido por Deus, é muito bonito. E se ele, tão pecador, vai nos dizer que somos chamados a sermos santos,
ele que era perseguidor. Gente, vamos ouvir, vamos tomar posse dessa palavra para nós, que também somos povo pecador, mas a nossa natureza é santa. A nossa natureza, ela é. E Deus, então, através de Paulo, ele vai nos fazer essa acolhida, com o chamado de levar o Evangelho, o mesmo chamado de Paulo. É o chamado que Deus faz para nós, levar o Evangelho. E o desafio de Paulo era grande, era levar o Evangelho aos pagãos, né? Embora o desafio daqueles que tinham em seu chamado levar para o próprio povo, primeiro o povo judeu era primeiro o maior dos desafios, porque muitos resistiam a crer que Jesus era o Filho enviado, a promessa do Messias que viria. Então Paulo tem esse chamado de pregar aos pagãos. E pensa, ele veio do povo, ele era um soldado que perseguia o povo que seguia Cristo. Era um perseguidor de Cristo e do povo que o seguia, né? Imagina agora ele ter que levar aos pagãos, aqueles totalmente afastados ali, né? Do ambiente que era comum a ele. E aí, então, esse é o chamado. O chamado de Deus geralmente não é fácil, é desafiador. Mas demonstra também que quando nós acolhemos esse chamado, nós estamos trazendo para o nosso coração a verdadeira conversão, e nós devemos pedir isso a Deus todos os dias, uma verdadeira conversão. E embora tão tribulado, tão tumultuado que eram a caminhada de Paulo, né? Ele se colocava como servo de Cristo, ele nunca largou essa missão de ser servo de Cristo. E ele alimenta a sua vocação com o amor de Deus. É o amor de Deus que o alimenta, porque os desafios são muitos e Paulo então já está nos ensinando. A nossa fonte de bom ânimo de todos os dias tem que ser o próprio Deus. Porque entre os nossos, muitas vezes nós vamos desanimar. Então, ele se sustenta no amor de Deus, não nas dificuldades. Não é a dificuldade que deve nos afastar daquilo que nós fomos chamados a fazer, mas sim os olhos no amor de Deus. Esse fim de semana estávamos falando sobre isso. Quando colocamos os olhos nas dificuldades, nós nos afastamos da nossa vocação. E quando colocamos os olhos em Cristo, toda a vocação faz sentido. E isso é maravilhoso. Isso é animador. E então, neste momento, ele também se refere ao povo, ele está se referindo ao povo romano, ele se refere então a Roma, né? Aquela então que estava já sendo apontada como a nova, digamos, a nova sede da fé, que até então estava em Jerusalém, porque desde os tempos antigos, né, Jerusalém foi escolhida por Deus para ser a casa dele. Mas ele enviou seu filho, e Jesus traz essa vocação romana, inspirando Paulo. E aí então ele vai falar, né, que Paulo vai falar na carta, queridos de Deus. Olha como na saudação Paulo trata os romanos. Queridos de Deus, somos chamados a sermos santos. Essa é a saudação que Paulo nos faz hoje. Queridos de Deus, somos chamados a sermos santos. A graça e a paz do Pai e de seu Filho Jesus Cristo. Fica com esses versículos na sua cabeça, porque é ele que deve retumbar nosso dia. Somos chamados a sermos santos. O Salmo vai nos falar, então, dessa via do amor. A via do amor
ela é essa vinda messiânica. A vinda messiânica, e esse salmo fala algo que eu gosto tanto. Cantai ao Senhor um cântico novo, uma vida nova. Jesus é o nosso cântico novo. É a via do amor verdadeiro. É a via do amor mandamento, do amor sacrificial, do amor que o mundo não conhece e que precisa ser apresentado. E ainda no Salmo, ele vai dizer, ele governará a vinda do Messias, Jesus. Ele governará com justiça e equidade. Olha que interessante, O mundo fala de uma igualdade. Jesus fala de uma equidade. E a igualdade é dar tudo igual para todos, que não é a justiça de Deus. A equidade é a justiça de Deus. É dar a cada um o que ele precisa e não o que o outro precisa. Deus hoje dá a mim e a você a porção que nós precisamos individualmente, porque não somos um bolo todo igual, não somos todos iguais, somos diversos. E na diversidade que nós temos em nossa essência em Cristo, Jesus nos trata com justiça e equidade, porque cada um de nós tem uma necessidade, é chamado a partir dela e será julgado com o que nós fazemos dela. Não é reclamarmos a vida inteira do que nós necessitamos, mas é em Cristo buscarmos o que mais necessitamos para a nossa transformação. Porque é isso que Deus nos deseja. Então, ele hoje, através do Salmo, ele nos convida a não reclamar, mas sim aclamar a Deus. Não reclamar, mas aclamar a Deus. Todos os povos da terra, renunciar nosso eu antigo e cantar a Deus um cântico novo, parar com o nosso blá 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 de todos os dias e falar, Senhor, eu quero transformar minha relação contigo. Me ajuda a transformar minhas palavras para com o Senhor. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero cantar um cântico novo, eu quero te louvar. Eu quero crer que sou chamada a ser santa. Você é chamado a ser santo. E o que hoje eu e você podemos transformar em nossa vida para que a gente pegue o caminho da santidade. Eu quero pegar o caminho da santidade, Senhor. E o mundo, ele me chama ao caminho do pecado. Olha isso. O mundo nos chama ao pecado, mas Deus nos chama à santidade. Qual caminho vamos escolher, meu irmão, minha irmã? O Evangelho vai falar, Jesus então aqui vai fazer uma exortação dura, pesada, mas que temos que ter a humildade de ouvir. Jesus então fala, essa é uma geração perversa. Está falando lá para aqueles, porque uma multidão juntou. Quando uma multidão junta, muitos estão ali só no calor dali da promessa, mas poucos realmente vão seguir. Vemos hoje uma efusão do Espírito Santo levantando uma nação, mas que não seja só para ir para um show, que não seja só para ir para um acampamento, mas que seja para viver tudo o que está vivendo ali, como eu vivo, muitas vezes num show, num acampamento, num rosário, mas que essa graça que alcançamos nesse momento seja trazido para a solidão de uma gravação, de uma leitura orante, de uma missa que às vezes não foi bem como eu quis, mas é ali. Esse é o meu chamado a ser santo. É o chamado na nossa comunidade, é o chamado na nossa pastoral, é um chamado a ser comunhão com a igreja. E Jesus está falando, vocês pedem um sinal? Muitas vezes ficamos aqui parados esperando algo, um milagre como nos tempos de Jesus. O milagre em nossa vida acontece todos os dias. E aí Jesus fala, vocês pedem um sinal, não vou dar. Não vou dar nenhum sinal além daquele já dado a Jonas. Olha para você ver, o povo, Deus manda Jonas a Nínive, Jonas foge,
Muita coisa acontece, foi reflexão desses dias para trás. Muita coisa acontece até que Deus vomita Jonas, levado por um grande peixe, nas praias de Nínive, porque era ali que Deus queria que ele estivesse. Jesus já está falando, este sinal já foi dado. Esteja onde eu quero que você esteja. Para de fugir de mim. Para de fugir de mim. Esse sinal é suficiente. E ele fala que também, além desses estrangeiros, porque Nínive era uma cidade estrangeira ao povo judeu, ele fala, já dei um sinal com Jonas. Vocês já tiveram o sinal da rainha do sul que buscou Salomão. Estrangeiros buscando a fé, buscando a Deus. E nós, aqui dentro, buscando algo fora, buscando mais prova. Deus não tem que nos provar nada. Nada. Nós é que temos que provar a Ele nosso amor, nossa entrega com profundidade. Então pode ser um choque para a gente ouvir isso. Foi um choque para aquele povo, o povo que andava com Ele, que caminhava com Ele. Foi um choque para eles também, porque Jesus estava fazendo referência ao estrangeiro como um modelo de quem creu. E aí, então, eu penso que essa exortação pesada, forte, aqueles humildes farão sua reflexão e ouvirão o chamado a sermos novos, a sermos santos, a cantarmos um cântico novo, porque o chamado vem em momentos difíceis. Como somos hoje, então, na nossa vida, né? Em casa, na igreja, ficamos aí esperando grandes sinais? Ou então nosso olhar se volte para o amor de Deus? E aí nós já temos tudo. Nós não temos um grande sinal, nós temos tudo. Nós temos tudo. Cuidado com a busca por sinais, porque Deus já nos deu sinal. A nossa vida é um sinal. A vida do nosso irmão é um sinal. Glória a Deus que essa palavra de hoje é maravilhosa e Deus nos convida a não só ouvir, mas a de fato segui-lo. A não sermos uma multidão genérica, mas sermos aqueles que realmente tocados pelo amor de Deus, vamos aceitar o convite a sermos santos e podermos levar o Evangelho com a nossa vida por onde formos. Que palavra, hein? Que palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.